Olá, iremos apresentar as classificações e os processos evolutivos dos quadrogramas atuais da filogenia dos seres vivos. Meu grupo é composto pelos seguintes componentes: Kaline Virginia, Thaís Trajano, Tamires Tatiane, Letícia Monique e eu, Eranildo Souza, a pessoa que vos fala. Eu fiquei responsável pelo reino Monera. O reino Monera é formado por organismos estruturalmente simples, unicelulares e procariotos. A sua produção é de forma assexuada por divisão, como a gente pode ver aí na imagem do slide. Divisões essas binárias ou esporos, mas também pode ocorrer de forma simples de reprodução sexuada à conjunção. Dentre as classificações do reino Monera, eu irei falar um pouco também sobre as bactérias. As bactérias elas podem ser heterótrofas ou autótrofas. As heterótrofas podem realizar vários tipos de fermentação e vários tipos de respiração, como a aeróbia e a anaeróbia. Já na parte das autótrofas, existe grande diversidade de mecanismos, como a quimiossintese e a fotossintese. É importante ressaltar que o reino Monera é formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, também chamadas de árqueas. Todos esses seres muito simples, que são seres unicelulares e com células procariontes sem núcleo diferenciado. Lembrando também que as bactérias do reino Monera são as menores dos seres vivos que possuem células do tipo procariota, sem membrana nuclear. Protozoários e algas. Protozoários e algas são organismos eucariontes e unicelulares. Entretanto, os protozoários são heterótrofos e as algas são autótrofas. A classificação desses organismos é baseada principalmente na sua forma de locomoção. O primeiro grupo seria o Zoomastiglopa. Ele utiliza um flagelo para se movimentar. Um exemplo dele é o Cliponossoma. Dentro dele temos indivíduo que causa a doenças de Chagas. Também temos um grupo que é chamado de cilióplo. Eles se movimentam a partir de cílios. Exemplo, o paramécio. Outro grupo seria também os risópodes. Eles são formados por amebas, que têm como principal forma de locomoção pseudópodes. Os pseudópodes são falsos braços, falsos tentáculos. Outro grupo seria o apicomplexa. Este grupo não tem nenhuma forma de locomoção. Dentro dele estão os organismos que compõem os plasmóideos e onde encontramos os organismos que causam a malária. Todos esses organismos são parasitas. Já em relação à reprodução do reino protista, ela pode ser assexuada ou pode ser sexuada. De forma assexuada, ela pode ser por bipartição ou cisipariedade. Lembrando que a reprodução assexuada não confere variabilidade genética, ou seja, os indivíduos são bem dizer clones de si mesmo. Já a reprodução sexuada ocorre por conjunção, ou seja, uma ponte citoplasmática entre as duas células. Já essa forma sexuada promove uma variabilidade genética. O reino Fungi é um grupo de organismos eucariotos. Os eucariotos incluem micro-organismos tais como leveduras e bolores, bem como os mais familiares dos cogumelos. Os fungos são classificados nos reinos separados das plantas, animais e bactérias. Uma das grandes diferenças é o fato das células dos fungos terem paredes celulares, que contêm quitina e glucanos, ao contrário das células vegetais que contêm celulose. Estas e outras diferenças mostram que os fungos foram só um grupo de organismos relacionados entre si. Os fungos são classificados atualmente em 5 grupos principais: os critídeos, os zigomicitos, os glomeromicitos,
os basidiomicítios e os ascomicítios, sendo esse o mais diversificado. Atualmente, há mais de 100 mil espécies de fungos conhecidos em todo o Brasil. O reino Animalia. O reino Animalia é também conhecido como metazoa. Ele engloba organismos multicelulares, eucariontes e heterótrofos. São seres que não produzem o seu próprio alimento, apesar de serem bastante distintos anatômica e morfologicamente. O reino Animalia conta com mais de 1 milhão de espécies dispostas em mais de 30 filos. No que diz respeito ao seu habitat, os animais também apresentam grande variabilidade. O reino Plantae são organismos eucarióticos, pluricelulares com presença de cloroplastos, parede celular, celulósica, autotróficos, na maioria das vezes fotetizantes, uma vez que podemos encontrar plantas parasitas. Reprodução assexuada e sexuada, recombinação genética, meiose e fertilização. Isso quer dizer que eles apresentam mudanças no ciclo da vida, conforme passam as gerações, e têm autossuficiência alimentar. A maioria das plantas apresentam 3 órgãos principais. São eles raiz, caule e folha. As plantas apresentam ciclos de vida com alternância de geração. Podemos dividir as plantas em 4 grupos: briófitas,